Em novembro, o Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. Alguns falam que existe a teologia da prosperidade, ou teologia, tem uns que falam de teologia do coach e etc. E alguns falam que é bíblico, que é certo, que enfim, faz parte da mensagem do evangelho, entendeu? Outros já são mais críticos, como é o seu caso. Mas assim, como você tá falando, assim, se a questão é o dinheiro por si só, não tem uma verdade que sustenta tudo isso, não tem uma mensagem bíblica que sustenta tudo isso, aí você vê que realmente é uma desonestidade muito grande, né? Você acha que hoje qual o grupo que tá mais, assim, digamos, em evidência numericamente? As pessoas que estão na base da desonestidade mesmo ou aqueles que acreditam que existe uma teologia por trás? Eu faço uma nova pergunta para você e os ouvintes pensarem. Todo pastor, nessa possível existência entre 33 mil a 44 mil denominações e facções, tirando as históricas, metodistas, batistas e presbiterianas, que tem um colegiado por trás, um conselho, um presbitério, tirando eles, as históricas, toda a realidade evangélica é estabelecida no fato que o pastor é dono da igreja, juridicamente falando. Se tornou, meu irmão, infelizmente, tá? Não estou dizendo isso aqui para menosprezar os evangélicos, mas se tornou um negócio familiar. Aquela igreja nada mais é que a empresa doméstica do líder. Ele passa de pai para filho, ou de irmão para irmão, ou de marido para esposa. A Lagoinha foi isso, que né? Que padre é dono de igreja? Nenhum. Que padre é dono de um CNPJ litúrgico religioso? Aqui já está a resposta. No catolicismo, que para mim é mais coerente historicamente que o protestantismo, você se torna um sacerdote por chamado, vocação. E a maioria dos padres não está nessa por crescimento profissional e por dinheiro. Não que eles não são dignos de serem cuidados, mas hoje a realidade entre nós pastores é que os pastores só entram no sacerdócio por causa de dinheiro. Nenhum padre briga com outro e abre uma igreja, porque a igreja é una, santa, católica e apostólica, ok? Mas todo pastor briga com outro e abre seu próprio negócio religioso. Por isso, entre 33 e 44, porque a teologia católica é uma teologia pacífica que te apresenta uma pessoa, te apresenta Deus na pessoa de Jesus Cristo. E a teologia protestante é uma teologia de guerra desde a Reforma. Não tem paz, assim, você não tem sossego, porque você sempre está querendo tomar vantagem ou desconfiado que alguém vai tomar vantagem de você. Esse é o espírito da Reforma. O lema é esse. Sempre reformando, mas na prática é sempre se dividindo e criando novas, assim, ó, novas congregações, novas denominações. E tá aí, a prova social é isso. Você vê o catolicismo mais caridoso, sociologicamente falando, que o protestantismo. O protestante te oferece bênçãos e o catolicismo te oferece uma pessoa. Uma conexão, uma comunhão com o sagrado. E você vai, na maioria das igrejas evangélicas hoje, e você está dentro de uma palestra, onde você é o centro e não mais. E eu provo isso. Toda estrutura congregacional católica, ela se afunila no que é sagrado. Toda estrutura, o templo, a liturgia, ela te aponta para o que é sagrado. Ela não te permite distrações. E toda estrutura evangélica é uma estrutura shopping center para não frustrar o cliente. Então você entra numa igreja evangélica hoje e você está entrando no shopping.
Aí desde a plaquinha, seja bem-vindo. Você não vai numa igreja católica e tem uma plaquinha, seja bem-vindo. Porque você tá indo para um culto. Você não tá indo para uma palestra. Tem nada a ver com você, meu irmão. O banco pode ser de concreto, o banco pode ser de madeira. Se exploda. Você tá aqui para ser crucificado. Você tá aqui para conhecer o Altíssimo. Você tá aqui para se prostrar. Você tá aqui para se render. Você tá aqui para se arrepender. O culto não existe para você, é culto. A palestra é para você. O culto é para Deus. Véio. Polêmico isso, hein? Aí você vai lá. Vamos lá agora. Eu dei esse exemplo. Mesmo evento, em uma prefeitura, não lembro qual a cidade. Uma cantora gospel foi e pediu 200 mil e foi pago. Frei Gilson foi. Pediu quanto? Nada. De graça eu recebi, de graça eu dou. Se vocês tiverem algo financeiramente para me entregar, eu receberei, mas saibam que pertence à comunidade. Eu pegarei para transferir. Aí não dá para nos defender. Eu não consigo defender os evangélicos numa prova, numa evidência sociológica dessa. Onde a pessoa só canta e chama de louvor se eu pagar um pedágio. Jesus é o caminho. Olha o preço do pedágio que teve que ser pago. 200 mil de pedágio para as pessoas poderem louvar. Ou seja, se não tiver pedágio, não vai ter louvor. E o sacerdote daquela liturgia diz: Deus me livre e guarde de colocar um pedágio no caminho que é Jesus. Então, a maioria, meus irmãos, dos evangélicos hoje perderam as estribeiras. Perderam o temor do que é sagrado. Quando eu conversei com o Caio Fábio, ele falou as mesmas coisas que você falou, assim, tipo, os exemplos, a questão do CNPJ, lembra muito mais a questão financeira do que a questão espiritual, muitas vezes. E isso tem sido uma preocupação, embora eu tenha visto que o número de evangélicos no Brasil continua crescendo, né? Uhum. Então, é uma bolha que cada vez mais cresce. Agora a gente tem influenciadores, agora a gente tem influenciadores que se convertem e também tem pessoas que são já convertidos e também se tornam influenciadores. E aí eles começam a conversar sobre modéstia, sobre roupas, sobre hábitos, né? Coisas que se faz em casa, coisas como cuidar dos filhos e tal. Então tem todo tipo de influenciador hoje e esses influenciadores aumentam ainda mais a massa. Essa... Mas a pergunta é: convertidos ou convencidos? Tá na moda. Se um jogador de futebol bota uma faixa na cabeça, 100% Jesus, mas a vida dele não é coerente com a entrega do gol, o gol ele dá para Deus, para Jesus, mas e a vida? Então tá no hype, tá na moda, mas a questão é, tá crucificado? Porque esse é o lugar do discípulo de Cristo. O que ele disse? Quer vir após mim? Quero. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então não me enche os olhos galpões cheios de pessoas vazias. Não me enche os olhos. Mas assim, você... Do mesmo jeito que você falou que no começo, na maçonaria, muita gente entrou pelo hype, pela estética. Vamos andar de Harley Davidson, vamos meter um colete preto e tal. Sim. E a pessoa só tava lá pra, entre aspas, performar, né? Porque não tinha nada concreto no íntimo. Acho que então isso meio que tá sendo feito hoje também por várias pessoas. A pessoa, ela entra porque de alguma forma ali vai ser bom pra ela. Vai ser uma forma dela ou ganhar mais seguidores, ou ganhar dinheiro, ou os dois, né? Tem de tudo e sempre houve, mas qual a responsabilidade de quem lidera? Detectar isso e cortar o mal pela raiz. Entende? Obviamente que vai haver uma conexão, igual, por exemplo, sou um pastor tatuado. Obviamente que eu vou atrair pessoas pela estética. Mas eu tenho que cortar a estética na primeira vez que eu ver essa pessoa dizendo... Igual, por exemplo, tem o nome da minha esposa aqui no pescoço. Keila. Aí um monte de cara começou a tatuar o nome da esposa no pescoço, achando que a fidelidade matrimonial... Não, eu acho que a força da fidelidade dele no casamento tá na tatuagem. Aí é o meu dever como líder fazer o quê? Ô, velho, você tá maluco? Isso é uma infantilidade. Então, óbvio que as pessoas virão pelo hype de pessoas famosas. Mas é a obrigação do líder cortar esse mal pela raiz.
Não permitir que isso seja o centro da fé. Porque o centro da fé é a crucificação do discípulo. O discípulo do crucificado tem que ser um crucificado. Boa. Vamos para um assunto que eu queria abordar aqui no podcast. Relacionamentos. Inclusive, eu te perguntar, você tá sabendo alguma coisa por onde anda o pastor Paulo Júnior? O de São Paulo aqui, né? Não, cara, não Não? tenho notícia. Se afastou, né, das Então, atividades. Gostava tanto dos vídeos dele, pô. Eu Tava também. Homem bem de legal. Deus. Homem de Deus. Também acho.